Lula declarou que o fato de Israel defender o Hamas configurava genocídio e era comparável ao Holocausto. Esse mesmo Lula tirou o Brasil também da Aliança Internacional em memória do Holocausto. Mas não foi só Lula. A gente viu, por exemplo, a Greta Thunberg, aquela vadiazinha fantoche do globalismo ocidental. E quais são os termos da negociação? Não sei. Não sei. O que eu posso... Não, realmente não sei. O Trump negocia, em primeiro lugar, com os interesses dos Estados Unidos em mente. Esse é o interesse. O que o governo brasileiro tem para oferecer ao Trump que o faça mudar de posição? Veremos. Trump vai acreditar no que o Lula tem a oferecer? Veremos. Pode ser que sim. É possível. É possível. Mas se Trump não conseguir o que ele quer, Lula aprenderá da forma dura, assim como Xi Jinping está aprendendo. E eu volto a dizer, o que vai acontecer daqui para frente? Olha, é impossível precisar com absoluta certeza. Afinal, a gente não, eu volto sempre a dizer, não sou do governo dos Estados Unidos. Conversamos muito, mas não somos o governo dos Estados Unidos. O que a gente faz é prestar informação e dar opinião, geralmente têm sido ouvidas e nós temos credibilidade, mas não é certeza. O que eu posso dizer é que não houve nenhum recuo e que amanhã estarei em reuniões com o governo Trump para tratar sobre o Brasil. Há pistas. Você pode olhar algumas pistas, por exemplo. Vejam, um indicativo interessante sobre o clima do governo Trump é o X, a conta X do Jason Miller. Porque nos últimos dias foi só porrada no Alexandre de Moraes. Pô, rapaz, tem matéria do site do Paulo Figueiredo Show, o Jason Miller postou. Pra quem tá escanteado, né? Porra, Jason Miller tá postando reportagem Paulo Figueiredo Show, tá bom demais. Foram duas. Foi só essa não, ontem ele postou uma também no Instagram. Eu digo, as pessoas estão falando com a gente normalmente, as reuniões continuam acontecendo. O Trump tá ocupado, né? O Trump tá... Quero agradecer aqui a enorme audiência que a gente tá tendo, mais de 50 mil pessoas nos assistindo. Peço a você, perde um segundinho aqui no like, se você tava com saudade do Paulo Figueiredo Show, perca um segundinho para clicar no like, e se você tá assistindo no X, apertar no botão do repost. Ainda nessa discussão tem um componente muito interessante, que tem gente que acha que realmente que o Mauro Vieira, o Haddad, o Lula vão sentar em uma mesa com o Marco Rubio e o Donald Trump e dobrar os caras. Tem gente que realmente acha que o Brasil vai levar os americanos na conversa, no papo. E que eles vão acreditar, aceitar que as coisas continuem acontecendo como vem acontecendo no Brasil. Eu volto a dizer, eu acho bizarro que duvidem da capacidade de negociação do Trump e dele obter os resultados pretendidos. Eu acho... Assim, a gente tá falando hoje de um homem que negociou a paz no Oriente Médio. De novo. E aqui eu tenho que fazer uma recapitulação para lembrarmos como é que isso tudo começou. Em 2023, no dia 7 de outubro de 2023, o governo Biden, um dos ataques mais covardes da história, onde Hamas invadiu Israel, assassinando mais de 1.200 pessoas, incluindo bebês, crianças, mulheres, todos civis, e tomando 251 pessoas como reféns. E no início, os terroristas palestinos comemoraram o sucesso do ataque a Israel. Foram feitos desfiles com os corpos israelenses mortos, as mulheres feitas reféns mortas e estupradas pelos palestinos. Em todos os cantos se ouvia cânticos, morte a Israel. A resposta defensiva de Israel, e aqui eu deixo absolutamente clara e inequívoca o meu apoio à política de Israel, existe um grupo da direita que está saindo da casinha, que confunde a ideia de isolacionismo, priorizar os interesses americanos, se preocupar com a influência excessiva da política israelense dentro dos Estados Unidos, que são todas questões legítimas, mas as pessoas confundem isso, relativizando isso com Candace Owens, as pessoas estão ficando completamente malucas. Então eu deixo claro aqui a minha postura, que é clara e inequivocamente sionista e em apoio a Israel, como deve ser. E a resposta de Israel foi implacável. Porque a faixa de Gaza, que é o local que abriga os terroristas do Hamas, foi ocupada e os terroristas foram combatidos. Covardes que são, usaram sempre que puderam crianças e mulheres como escudos humanos para se proteger das forças de defesa israelenses. Então, por causa do Hamas, milhares de pessoas morreram, tanto em Israel quanto em Gaza.
E a gente viu posicionamentos, assim como o do Brasil, quando Lula declarou que o fato de Israel defender o Hamas configurava genocídio e era comparável ao Holocausto. Esse mesmo Lula tirou o Brasil também da Aliança Internacional em memória do Holocausto. Mas não foi só Lula. A gente viu, por exemplo, a Greta Thunberg, aquela vadiazinha fantoche do globalismo ocidental, realizando uma série de ações contra Israel e a favor do Hamas, inclusive com apoio de militantes brasileiros pró-terrorismo. A gente viu o Reino Unido reconhecendo pela primeira vez na sua história, reconhecendo a existência do Estado palestino, Reino Unido na mão da esquerda. A gente viu a Assembleia Geral das Nações Unidas, diversos países, incluindo o Brasil, se levantando e se recusando a ouvir o discurso do Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao mesmo tempo em que ouviam com atenção o discurso do presidente da Síria, um terrorista islâmico. E por aí vai. Mesmo diante disso tudo, contra tudo e contra todos, Donald Trump negociou paz entre Israel e o Hamas, pondo fim a essa guerra que se arrastava por 2 anos no Oriente Médio. O acordo proposto pelo Trump e aceito tanto pelo Hamas quanto por Israel tem 3 fases e inclui uma série de obrigações, como a libertação dos reféns, a trégua e o recuo militar inicial, o monitoramento de países da região para verificar a implementação do acordo, a desmilitarização e desarmamento do Hamas, reformas políticas na faixa de Gaza, reconstrução econômica na região e muito mais. E muita gente dizia que era impossível, principalmente os imbecis da Globo News, mas o Trump foi lá e fez do mesmo jeito. Volto a dizer, contra tudo e contra todos. Vejam, o que o Trump alcançou é tão grande que até a revista Time dedicou uma capa só para ele, trazendo declarações de o triunfo de Trump, o líder que Israel precisava, como Gaza está sendo curada. Apesar do, não pelo Guga, mas pelas demais pessoas, o Trump foi elogiado por Bill Clinton, por Joe Biden, por Hillary Clinton. Então não tem como dizer, desculpa aqui, pessoal, parem de passar vergonha, Trautmann, esses caras todos, esses imbecis, parem de passar vergonha. Não tem como dizer que não é algo histórico. Tem que bater palma para a habilidade de negociação do Donald Trump. Cara, eu acho que o Donald Trump é capaz, talvez, eu diria assim, de salvar talvez o Vasco. Eu queria que o Trump negociasse um acordo pro Vasco. Eu não sei se vocês sabem aquela história do cara que achou uma lâmpada e esfregou a lâmpada e tal, saiu o gênio. E aí o gênio virou e falou assim, olha, você tem direito a um desejo. Aí o cara falou, pô, mas um desejo, gênio? Não eram 3, agora aqui, governo Lula, inflação, você tem direito a um desejo. Aí o cara, pô, eu sei que eu deveria tem que pensar aqui no melhor pro mundo. Então, eu queria negociar, queria que houvesse paz no Oriente Médio. Aí o Gênio virou e falou assim, pô, peraí, meu amigo, desculpa, ali é uma questão muito complexa. Você tem a questão dos vários países em volta, a questão dos sunitas e dos xiitas que não entram em acordo e tal, pô, Israel, tem uma questão histórica, a infiltração na esquerda global e tal. Desculpa, isso até pra mim, que sou gênio, é difícil. Pede uma coisa factível. Aí o cara virou e falou assim, pô, então, eu queria que o meu Vascão fosse campeão da Libertadores. Aí o Gênio olhou, pensou uns 2 segundos e falou, deixa eu ver esse negócio aí do Oriente Médio mesmo. Como é que é esse negócio do Oriente Médio?